Do tudo ao nada, do nada ao tudo, vivo eu, o meu mundo, um mundo por mim criado, trancado, mas e a chave, a chave, a chave, fora eu teria jogado, fora eu teria jogado, fora. Na antiguidade, vista como divindade. Na Idade Média, diabólica. No Renascimento, renasceu como doença. No século passado, motivo para eu ser eletrocutado. Não o reconheço, se em meu mundo não está pronto para me olhar, pronto está para me escutar, me escutar, me escutar. Achei a chave, toma aqui. Te deixo abrir meu mundo, entra. Vem ver quanta beleza, abandonada atrás dos muros do Juqueri. Beleza, manifesta ao invés de oculta, ainda mais agora que o grande hospício já não é mais onde eu habito. Sejam bem-vindos a mais um programa Ofício Saúde Mental. E como vocês já devem ter percebido, hoje nós estaremos tratando um tema complexo, um tema carregado de preconceitos, né? Sobretudo carregado de preconceitos. Nós estaremos falando da loucura. Quanta loucura! Nós queremos trazer, como sempre, né, no programa Ofício Saúde Mental, uma visão esclarecedora, uma visão educativa, informativa, pois é assim que nós promovemos a saúde mental. E para essa conversa, nós trouxemos aqui dois profissionais que têm as suas histórias intercaladas com a história recente da loucura. A professora doutora Isabel Cristina Carniel, psicóloga clínica, especialista, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Ela é docente há mais de 23 anos do curso de psicologia da Unip, é minha colega de trabalho há 20 anos, que ela está lá antes de mim, um pouquinho antes, né, Cris? Também ela é coordenadora da especialização em psicologia clínica, fenomenológica existencial na FAPSI, e uma militante ativa do movimento antimanicomial desde 1993. Parafraseando a doutora Anísia da Silveira, né, a famosa Anísia da Silveira, que se apresentava dizendo, eu estou, abre aspas, eu estou cada vez menos doutora e cada vez mais Nise, a Cris também se apresenta dessa forma. É a simplesmente Cris Carniel. Seja bem-vinda, Cris.
Obrigada, Paulo. Uma alegria muito grande estar com dois amigos aqui de lugares diferentes, porém que se encontram em alguns lugares comuns também, né? Prazer, Paulo, a gente já está junto aí há 20 e com o Luizinho há quase 30, né? Isso, o Luizinho é aquele irmão, né? Que eu pude escolher, né? Alguns a gente não escolhe, né? São todos muito bem-vindos, são todos ótimos, mas o irmão que a gente escolhe é diferente, né? A gente vai Sim. aparando as arestas, a gente vai se fazendo aí caber na relação. E a gente é parceiro de longa data em muitos lugares, em muitos contextos, né? E Paulo, você também, né? A gente trabalha com abordagens diferentes, ao mesmo tempo, volta e meia a gente se esbarra em pontos em comum que nós temos. E aí a gente vai descobrindo, e acho que o que mais nos une aqui, né? Talvez os três, seja o amor pela arte, né? Cada um a Sem seu dúvida. modo, né? Trabalhando aí com a arte, e eu acho que quando a gente fala do movimento antimanicomial, quando a gente fala da compreensão da loucura de uma forma ampliada e mais humana, a gente precisa contar com essa grande parceira que é a arte. Então, que delícia estar aqui com vocês, né, falando de ciência, arte e de outras coisas mais. Sem dúvida. E assim, a Cris me apresentou o Luizinho, né, que vem aqui completar esse time com a gente. O Luizinho, eu vou primeiro fazer a apresentação formal do Luizinho, né, que ele é musicoterapeuta, professor de música, ele é luthier, e ele atuou na área de saúde mental durante 37 anos, tendo trabalhado no famoso Juqueri. E aí ele desenvolveu no CAPES 2, aqui de Ribeirão Preto, o projeto Vão das Artes, que depois gerou um livro com o mesmo nome, né, chamado Vão das Artes, no qual o Luizinho é coautor. O Luizinho, eu acabo o livro lá, Vão das Artes, depois a gente coloca aqui na legenda aí a editora. Interessante que, assim, para vocês verem como que é esse programa, né? Como o objetivo dele é ser descontraído. Eu e a Cris, ontem, a Cris foi deu a assessoria técnica, né, de conteúdo para esse trabalho de hoje e criamos um texto poético a quatro mãos, eu e a Cris. Luizinho acabou de pegar esse texto e musicou o texto e fizemos essa apresentação diferente aqui no canal. O Luizinho ele idealizou o grupo Loucos pela Vida, né? Ele é autor do CD Terras do Juqueri, que conta um pouco da história daquele hospício, sobretudo por meio da música Minha Sina. Então, Luizinho, seja bem-vindo ao programa Ofício de Saúde Mental, ao canal Psicólogo Paulo Benzoni. Eu agradeço, é um prazer estar aqui, principalmente com vocês aí, a Cris, que é uma irmãzaça, né? E você que eu estou conhecendo agora, mas como eu te disse, já gostava de você antes Já nos de te gostávamos. conhecer. Então, assim, é importante a gente criar esses canais onde a gente possa trilhar um caminho tão importante, né? E de bem-estar, de saúde mental, né? Não de doença mental, mas de saúde mental. Importante. E a arte traz muito isso, né? E toda a expressão artística. Eu tenho aqui atrás de mim um trabalho do marido da Cris, do esposo da Cris, do André. Está aqui, ó, estou apontando aqui esse quadro. Está bem na porta do meu consultório aqui. E para a gente ficar mais leve nesse assunto todo, Luiz, que tal você cantar essa música Minha Sina? Eu conheço essa música, mas eu queria que o pessoal conhecesse porque ela é muito simbólica para tudo o que a gente vai falar. Então vamos começar de música. Ok.
Ei, essa música Minha Sina é uma dos trabalhos que estão lá no meu canal do YouTube, que chama Da Janela da Minha Tela. Só entrar da janela da minha tela, vocês vão ver lá vários trabalhos sobre Juqueri, sobre tudo. E também apresentando o meu violão aqui. Esse violão foi construído por mim, né? Sou luthier e gosto de mostrar os meus filhos aqui. É esse que você ficou mostrando no Facebook, etapa a etapa, e disse que esse era para ficar em casa? Esse é o violão mais novo que eu fiz, né? Acompanhei o processo pelo Face. Ah, tá. Violas caipiras, Isso. ukulele, quatro venezuelano, harpa africana, faço uns instrumentos aí. Mas vamos de Minha Sina, então. Ai, meu compadre, vou contar o que aconteceu numa terra em que, meu Deus, desviou o seu olhar. Eu que vivia numa cidade de louco, gente pobre condenada, muita fome, muito mais. E eu jogado que nem bicho, que nem lixo, debaixo de um viaduto, vivendo como animal. Um certo dia não aguentei tanta loucura, saí louco pela rua no empelo a gritar. Ai, 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 ai. E me prenderam, me cuspiram, me bateram, mutilaram minha vida, me tiraram do lugar e me jogaram dentro de uma viatura que pulava que nem mula quando vai desembestar. E me jogaram num lugar cheio de muros, no meio de muita gente que era pra eu me curar. Naquele pátio a minha cura demorava, era gente que andava e não saía do lugar. Lê, 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 oh, lê, lê, ah, lê, 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 oh, lê, 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 ah, lê, 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 lê. Me colocaram dentro de um quarto forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de eletrochoque, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo corre, o tempo voa, mas não passa. Tô perdendo a minha raça, a vontade de lutar. E todo mundo procurando a loucura. Onde está minha loucura? A loucura, onde é que tá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa é a história do Ademir, é uma história verdadeira, né? Que foi transformada em poesia e música. Uma história verdadeira, Luizinho. É a maioria das canções do disco, né? Quer dizer, todas elas são histórias verdadeiras daquelas pessoas que lá viviam, né? Então, o Ademir, ele chegou para mim e falou assim, Luizinho, você acha que eu sou louco? É o tipo de pergunta difícil de responder, né? Daí eu respondi com outra pergunta, mesmo. Você acha que você é louco? A velha escapada. Aí ele falou assim, pois é, eu vivia, contou a história dele, tal, e ele falou assim, eu não aguentava mais a pressão, eu arranquei a minha roupa e saí pela rua pelado, nu, saí nu. E aí a polícia veio, me prendeu e aí passei por todo e estou aqui. Aí ele contou toda a história dos eletrochoques, de tudo que ele passou, porque deu uns 5 minutos, né, que ele tirou a roupa e saiu andando nu, que ele já não aguentava mais uma pressão social, né, da vida, pressão da vida, pressão, crise existencial, mais a pressão social, né, um monte de coisas. Né? E aí nasceu Minha Sina. Então, que fantástico, a gente já é irmão, Luizinho, também. Porque a minha primeira pergunta, né? Eu queria começar esse papo justamente com essa pergunta.
que ele te fez. Você acha que eu sou louco? Então, a minha pergunta inicial para esse papo aí, para a gente conversar o que é um louco? Pois é, né? E eu pergunto assim, o que é o normal? A estatística tem a sua forma de definir o normal. É, Agora, no mundo, né, nesse mundo que a gente vive, quem é um louco? que a gente vive uma sociedade que tem normas, né? A gente vive dentro da normalidade. Então, tudo que escapa para fora dessa normalidade é considerado anormal. Hum, Porque em outras sociedades, as sociedades indígenas, em outras sociedades, a loucura, entre aspas, não é considerada loucura. Né? Em algumas tribos indígenas, o cara é conselheiro do pajé, ou as pessoas respeitam aquela história dele. Né? No entanto, numa sociedade onde tudo se normaliza, né, a gente tem que viver dentro de um quadrado. Se você demonstra algum sintoma fora disso, então você é considerado louco, né? Essa é mais ou menos por aí. Então, o que é loucura? Mas o que é normal, né? uhum. Então, são reflexões para a gente fazer antes da gente ter conceitos, né? Ou preconceitos a respeito do que é isso, né? Cada loucura é uma loucura, cada pessoa é uma pessoa, né? Somos seres diferentes uns dos outros, então não somos loucos iguais. Vai, Cris. É isso aí, Luizinho. Eu ia na mesma linha, viu? Para dizer o quanto que o mundo normaliza e normatiza, né? Aquilo que nós somos, né? Então, o que temos de normal e de louco, né? É ditado pelo mundo, né? Onde a gente vive. E aí, olhando para a história da loucura, a gente vê isso claramente, né? Em várias culturas, em diferentes tempos, como que isso foi sendo compreendido, né? Essa compreensão da loucura como doença, ela é recente em termos de humanidade, né? Parece que é muito tempo falar em 100 anos, né? Mas isso não é muito não em termos de história da humanidade. Então, aqui no Ocidente, essa coisa de loucura como doença, né? Como um problema de saúde, entre aspas, né? De saúde mental, que eu falei para o Paulo já, o Luizinho já sabe, eu não gosto desses termos, né? Saúde mental e nem doença mental, menos ainda, né? Mas é o jeito como a gente encontra para se expressar, para se fazer Sim. didático, mas não são termos precisos para dar conta da complexidade humana, né, do que nós somos. Então, eu iria na mesma linha, eu acho que é isso, acho que a loucura ela é a manifestação de algo que escapa da norma, sabe, de um determinado tempo e lugar, e o modo como você vai lidar com isso que escapa da norma pode ser com respeito, com reverência, assim como esse indígena que vai lá e é o mestre, né, o mentor do pajé, ou em outros tempos da história da humanidade, que foi concebido como uma possessão demoníaca, né? Isso vai depender do momento. Atualmente, a loucura, essa coisa que escapa, ela é vista como patológica e qualquer coisa que escape da norma é vista mesmo como patológica. A gente pode ver o quanto que os manuais de psicopatologia são cada vez são mais grossos, né? Eu falei, são cada vez maiores, né? Cada vez tem mais categoria, tudo virou categoria. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu sou uma pessoa muito detalhista, né? E eu era considerada uma pessoa perfeccionista, né? Quando era criança e na adolescência, eu achava isso uma virtude. De repente, o perfeccionismo ele virou toque. Aí eu já não gostei, sabe? Já virou transtorno, não gostei. Mas assim, são nomes que variam para falar do mesmo fenômeno, né? Então, o que é maior? O maior é o fenômeno, né? Não tem como nomear. As categorias elas não são suficientes, né? Então eu penso que a gente vai por aí, tem que tomar muito cuidado mesmo. E eu gosto mais da expressão loucura, porque ela sai um pouco desse lugar. Ah, mas é o quê? É uma doença? É uma possessão? É o quê? É um fenômeno humano. E como diria o filósofo, demasiado humano. Só pegando um ganchinho aí nisso, Cris, achei perfeito. E essa questão também do que a gente chama de ressocialização, né? Eu, quando falo em ressocialização, imagino um carro indo para a funilaria, entendeu?
É meio que por aí, porque é para novamente normatizar aquele que saiu fora do Aham. normal, né? E aí se cria uma coisa, quando a gente chama exclusão, na verdade, o que existe é um lugar da exclusão, não existe exclusão. A exclusão é um lugar que faz parte de um contexto social para a gente depositar naquele lugar o que não é normal, não é? Então a exclusão está dentro, a exclusão está incluída na sociedade como um lugar onde a gente deposita tudo aquilo que não é normal, não é? É contraditório, mas é isso, né? E essa questão da história, né? O próprio texto que nós conversamos na antiguidade era vista como divindade, né? A pitonisa do oráculo de Delfos, inclusive outro dia eu vi um documentário que elas ficavam era drogadas ali dentro com o cheiro do incenso e falava qualquer coisa, né? Mas é muito interessante isso, como que a coisa vem de fase por fase e cultura para cultura. E aí, você está gostando do programa? Se inscreve lá no canal e não deixa de acionar o lembrete, para você não perder nada dessas coisas legais que a gente tem por aqui. Muita música, muito entretenimento e muita saúde mental. Se inscreve lá. Agora, dando continuidade, né, Luizinho, você estava falando da palavra ressocialização. A gente tem na psicologia um termo clássico que é a socialização, né? Processo de socialização, que é de um teórico aí, Berger e Luckmann, os principais. E quer dizer, é o processo que torna o indivíduo apto para viver em sociedade. Se você fala de ressocialização de um louco, né? Você vai pegar aquele que não dava para viver na sociedade e fazer ele se tornar alguém capaz de viver na sociedade, entrar na normalidade. Algumas semanas teve alta o último paciente do Juqueri. E então, digamos, o Juqueri não existe mais. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, como é que é essa questão aí do Juqueri até os dias de hoje, se realmente não tem mais o Juqueri, como que era o Juqueri. Porque a minha mãe falava muito, né, quando a gente deixava ela nervosa, eu e meus irmãos, vocês vão me mandar para o Juqueri. E a gente cresceu, né, a minha geração cresceu ouvindo isso, que o Juqueri era um lugar terrível. Você não podia fazer arte com a tua mãe porque ela ia parar no Juqueri. Eu nem sabia o que era o Juqueri na época, né? Sabia que era terrível. Como é que era e como é que está hoje? Conta aí pra gente, vocês que viveram isso tudo. O Juqueri, por ironia do destino, foi fechado no dia 1º de abril, né? O Dia da dia da mentira. mentira. Isso leva a gente também a uma outra reflexão, que é a questão dos nossos Juqueris internos. Então, fechou o Juqueri? É mentira, porque o Juqueri não é um muro, o Juqueri não é uma instituição. O Juqueri é o que mora dentro da gente. É isso que é o manicômio, isso que faz o manicômio acontecer. O prédio não ia se levantar do nada para internar as pessoas. Alguma manifestação interna do ser humano ou de uma sociedade que promoveu a criação desses lugares terríveis, né? Que a gente estava comentando um pouco atrás. Eu cheguei lá numa época de transição, que foi em 1985, e um pouco antes, que você havia perguntado em quantos internos havia no... Isso, quantos internos Os chegou a ter no Juqueri, Juqueri? extraoficialmente chegou a 18 mil, e tinha 16 mil oficialmente. Foi Uma na época do cidade. governo... foi na época do governo Adhemar de Barros. Ele pegou a cidade de São Paulo, limpou de pessoas excluídas. Mendigos, prostitutas, moradores de rua, enfim, as pessoas indesejáveis na sociedade foram parar tudo no Juqueri. Depois, pessoas perseguidas politicamente perseguidos, né, naquela época da ditadura militar, enfim. Nessa época, nessa época dos 18 mil, as pessoas não tinham onde dormir.
as enfermarias lotadas, assim, né? As pessoas dormiam na escadaria. De manhã, os banhos eram de mangueira, coletivos, né? De mangueira. Aquele sol escaldante, porque num pátio de hospício não tinha árvore em alguns lugares, né? Quando tinha, era uma árvore, ou não tinha nenhuma, né? Na maioria dos pátios não tem árvores. E aí as pessoas elas morriam de insolação e elas derretiam, a pele grudava no cimento do hospício e os urubus desciam lá no pátio. Então, é uma época muito triste. Quando a gente fala que o Juqueri ou o hospício, hospital psiquiátrico, são campos de concentração, não é só a gente não faz só um paralelo, né? A gente está falando realmente de um campo de concentração verdadeiros, né? E eu entrei numa época de transição, como eu estava falando, em 1985, foi na época do governo Montoro, ele abriu o concurso para um monte de profissionais para trabalharem no Juqueri. E aí a gente se defrontou, a jovem guarda com a velha guarda, né? As pessoas que defendiam o eletrochoque, que ainda tinha, né? Na época, era pouco, mas tinha aqueles que usavam o eletrochoque, ainda tinha os banhos de mangueira, ainda tinha os maus tratos, ainda continuavam. E aí quando a gente entrou nessa contracorrente, eu criei o Grupo Loucos pela Vida, que foi tirar algumas dessas pessoas do hospício, dos pátios, para fazer parte de um grupo, né? Um grupo onde se trabalhava com arte, um grupo que se trabalhava com música, um grupo que se trabalhava com artesanato, com artes plásticas, enfim. E aí entrou na contracorrente do hospício, a gente foi ameaçado de morte, enfim. E aí, mas ocorreu depois o encontro de Bauru, em 1987, que foi o marco oficial, né, da luta antimanicomial e de lá para cá da reforma psiquiátrica, que se desenrolou toda essa história aí que a gente está comentando, né, Cris? E aí, Cris, como é que chegou no CAPES? E como é que você conheceu o Luizinho? Bacana, legal. Né? Então, em 87 eu não estava lá, né? Eu estava lá fazendo a minha graduação em psicologia, mas aí eu tinha notícias, né? Desse grande encontro que aconteceu em Bauru dos trabalhadores de saúde mental, e foi lá que ficou oficialmente reconhecido como Dia Nacional de Luta Antimanicomial, 18 de maio, que ironicamente é a data de inauguração do Juqueri, 18 de maio de 1898. E olha só, quando fazia 100 anos, né, da criação desse grande hospício, a gente teve em Franco da Rocha, teve um evento lá, né? E daí eles mostraram, entregaram, eu tenho até um documento, depois se você quiser eu posso te enviar ele digitalizado, mas é um documento da época, como que eles faziam, né? Se eles encontrassem alguém com um objeto cortante, alguma coisa suspeita ali no pátio, né? E eles iam dar uma dose, né, de escopolamina para essa pessoa, eles davam... tinham vários... uma medicação que ela simplesmente provoca a sensação de morte iminente, assim, é só isso, a pessoa só sente que está morrendo, é como se ela estivesse tendo uma crise de pânico ali, isso assim para falar o mínimo, né? Então a ideia era essa, tinha um caráter disciplinar, e nessa resolução, não é uma resolução, é uma norma técnica, né? De como eles deveriam proceder. Depois eu te envio, se você quiser divulgar, acho que fica interessante. Mas eu fico pensando que um objeto cortante podia ser uma caneta. Sim. Qualquer coisa pode ser considerado um objeto cortante, perfurante, e daí tudo podia ser motivo, né, para que a pessoa recebesse esse tipo de medida disciplinar. É uma situação muito pior do que retratado no Bicho de Sete Cabeças, né? Que é um filme que trouxe um pouco. Inclusive o Carrano, né, que é o personagem lá que o Rodrigo Santoro faz, ele foi companheiro nosso de luta antimanicomial, né?
E assim, ele dizia que o filme estava sendo super fiel, né? Que era aquilo mesmo, que ele tinha passado e tal. E a gente ouviu muitas outras histórias, né? Mas esse dia foi muito importante, né? Lá em 87 e tal, com esse movimento dos trabalhadores. E o que a gente percebeu, Paulo, foi que a gente precisava se organizar mesmo, sabe? Que a força do movimento antimanicomial é que poderia fazer alguma coisa, trazer alguma transformação. E eu conheci o Luizinho em 93, né? Eu estava lá iniciando meu estágio no Santa Teresa, que o Santa Teresa é filho do Juqueri. Teve um momento em que o Juqueri ficou tão superlotado, que já era superlotado, né, nessa época dos 18 mil, e abriu algumas filiais no interior do estado de São Paulo. E o Santa Teresa é um desses filhos do Juqueri, né? O E a gente Santa se Teresa, para encontrou. quem não é de Ribeirão Preto, é o Hospital Sim, Psiquiátrico de Ribeirão Preto. era um hospital psiquiátrico e agora mudou a denominação dele, ele se chama Hospital, né, Santa Teresa de Ribeirão Preto. Supostamente, oficialmente, ele não é um hospital psiquiátrico, mas assim como Juqueri e tantos outros espaços. Porém, na prática, você não transforma um manicômio de um dia para o outro. Sim. Vai um tempo. E vai um tempo também para que esse manicômio saia de dentro das pessoas. Porque aí você perguntou um pouquinho dos CAPs. Os CAPs, ele é uma consequência do movimento antimanicomial que propunha uma substituição desse serviço hospitalocêntrico, né, como a gente costuma chamar, e aí a gente tem uma lei para regulamentar isso. Né? Qual é o significado da sigla CAPES? Para as pessoas saberem. Centro de Atenção Psicossocial, e ele faz parte de uma outra sigla que as pessoas ouvem, às vezes não sabem, que é RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, o CAPS ele seria o dispositivo mais importante dentro desse conjunto, dependendo do tamanho da cidade. Se ela tiver menos de 150 mil habitantes, ela vai ter um ambulatório, vai ter uma UBDS, uma unidade básica, e é para onde as pessoas vão. Complicou um pouquinho, ela vai para o CAPS, que seria essa unidade, que é uma unidade aberta, e tem algumas que trabalham até com internações bem pequenininhas, né, de semanas, que aqui em Ribeirão tem, porque Ribeirão comporta, porque tem mais de 150 mil habitantes, dá para ter esse tipo de CAPS. E aí o Luizinho trabalhou, além de ter trabalhado no Santa Teresa, porque anos depois eu fui concursada, né? Eu trabalhei lá também no hospital psiquiátrico junto com o Luizinho, a gente teve a oportunidade de fazer várias coisas, e depois ele vai contar um pouquinho do CAPS, mas eu só queria dizer antes que quando eu cheguei para fazer meu estágio no Santo, o dia que eu fui acompanhar a psicóloga que ela era minha supervisora, né, uma pessoa muito querida, a Fátima, ela tinha um papelzinho no livro de ponta, era livro que as pessoas assinavam lá, e tinha um papelzinho convidando para uma reunião que ia ter do movimento antimanicomial. Foi a primeira reunião, né? E aí ela me mostrou, falou, você tem interesse? Opa, se tenho, acho que eu vim aqui para isso, né? Foi o meu primeiro dia lá, e foi onde eu conheci o Luizinho, eu fui nessa reunião, primeira reunião do núcleo do movimento de saúde mental aqui de movimento antimanicomial de Ribeirão Preto. E aí eu conheci meu querido irmão Luizinho. Como é que funciona um CAPES hoje? Como é que está hoje? Qual a importância do CAPES? Acho que é importante que as pessoas saibam disso. Porque a gente está vivendo, né, Luizinho e Cris, um período complicado, né? Você me fala aí desse período de Adhemar de Barros, me lembra muito a questão da moralidade higienista, né? Então, aquela coisa, você tem que limpar. Até hoje, é por aí, né? Você tem que limpar as coisas e assim, manda para lá, isola. Então, a gente está vivendo, eu diria, um retrocesso em algumas questões. Eu não tenho um objetivo de entrar em ideologia política nesse meu canal, é um ponto que eu tento manter, mas a gente tem que discutir algumas coisas sim. Então, você tem um movimento, parece que está voltando, às vezes me assusta essa coisa meio higienista. Então, um movimento para não ter
a criança com espectro autista dentro da sala de aula normal, da sala de aula comum, e houve um movimento forte aí, meio que de quebrar um pouco as bases da saúde mental. Porque existe um mercado, né? Como é que está hoje isso? Existe um mercado da loucura, que é aquela coisa, como diz o Paulo Amarante, eles estão tentando passar boiada, né? Tá. E aí a gente entra numa questão que não é mais o SUS, né? Aliás, o SUS vai dar o suporte, mas quem assume vai ser o privado, né? Tá. A indústria da loucura, né? Como existia antigamente. A indústria da loucura, a saúde mental é uma das coisas que rende mais, né? Que dá mais lucro. Então, assim, é um mercado que tem por trás disso. Agora, você me perguntou o que são os CAPs, né? Os CAPs é uma forma de substituição daquilo, de desconstrução daquilo que era chamado manicômio. Com a reforma psiquiátrica, a criação desses espaços, como CAPs, Centro de Convivência, né? Eles chegaram para ir desconstruindo essa ideia do manicômio. Porém, aquilo que eu estava dizendo, não é o prédio que vai fazer uma desconstrução do muro, né? É uma questão interna. Então, dentro do CAPES, também existe o manicômio, o manicômio de portas abertas. Então, isso é uma reflexão a todos nós, profissionais de saúde, de como que a gente faz essa abordagem com aquela pessoa que nos procura. A gente recebe, coloca ele num grupo, enfim, mas a gente não vai, não busca saber quem é essa pessoa, quem é o vizinho dessa pessoa, o que ela faz, né? Quem é essa pessoa que eu estou trabalhando? Quem é aquele ser humano? Então, eu venho numa questão muito, muito óbvia e assim, até pode chamar de piegas, mas não é, que é a questão de como que você trata o ser humano. E a gente volta na questão amorosa, na questão do amor, porque hoje, principalmente com essa vinda do Covid, né, da pandemia, a gente percebe quanto desamor existe no coração humano. E isso eu me surpreendi com muitos seres humanos à minha volta, muitos amigos, eu me surpreendi, né? E isso estava lá no armário, né? Agora parece que as coisas ficaram mais claras. Então, assim, a sociedade é um todo. Então, se uma pessoa enlouquece, o corpo está doente, não é só uma pessoa que está doente. É um sintoma, né? Uma pessoa que acaba tendo algum sofrimento psíquico, ele é um sintoma de que uma sociedade precisa ser tratada. Então, eu entendo que o papel de um CAPS é, além de tratar o indivíduo, tratar a sociedade também. E, para isso, o indivíduo tem que ser tratado no contexto social, não pode ser retirado de um contexto para ser tratado dentro de um espaço, seja CAPS, seja lá o que for, entendeu? E aí eu pergunto, né, para vocês, para dar conta do fenômeno, em especial o fenômeno loucura, ciência ou arte? Vai, Cris. Fenômeno é com você mesmo. Adoro os fenômenos, né, Luizinho? Tem um texto que eu escrevi faz um tempinho, eu gosto bastante dessa reflexão, sabe? E aí eu vou falando de algumas coisas que eu penso, né, para olhar aí para a loucura, e aí eu vou me apoiando para além da ciência, e entendo que a ciência é super importante, super. Claro que é, né? Nossa, quem sou eu para negar? Não faço parte dos negacionistas de jeito nenhum. Principalmente agora. Não, a Terra é redonda, né, Cris? É redondinha. Eu sou cientista também, mas não só, né?
Então, eu penso que a ciência, penso que a arte, e encontro apoio também na filosofia e na religião até, na espiritualidade, né? Então, eu faço um pouco dessa reflexão ali, e eu tenho buscado esse tipo de apoio, porque um campo só de conhecimento, às vezes, não é mesmo capaz de dar conta. E nem sei se a gente consegue dar conta, porque, como bem disse o Luizinho, chegado em fenômeno, fenômeno não é algo que você esgote em nenhuma explicação. Fenômeno não se explica, fenômeno se mostra. E se mostra sempre na sua condição de abertura, né? Ele está sempre se mostrando e, inclusive, se escondendo. Ora ele se mostra, ora ele se esconde. E, por vezes, ele se mostra de um jeito, de outro. Então, não dá para a gente tentar capturar o fenômeno na sua totalidade, mas são tentativas da gente tentar chegar perto. Então, a gente vai via ciência, vai via arte, vai via outras reflexões filosóficas e etc., né? Mas são tentativas de aproximação. Tudo isso porque a gente está tentando cuidar de alguém que está sofrendo, né? Porque essa loucura não traz sofrimento, você pode ter certeza, essa pessoa não vai nem buscar a nossa ajuda. Boa parte das pessoas não chegam aos serviços de saúde mental. Boa parte das pessoas nunca vão fazer uma psicoterapia, né? E não vão fazer, não porque, ai, nossa, elas têm algum outro tipo de problema. Não, porque para elas isso não é uma questão. E talvez porque elas se encontrem de outras maneiras, elas existem de outros modos, né? A gente tem, às vezes, tem que tomar muito cuidado para não achar que a psicoterapia, por exemplo, no caso da psicologia, seria a cura para todos os males, porque não é, né? Muitas pessoas não vão fazer a psicoterapia, né? E assim, essas outras formas de cuidado, elas podem sim ajudar, desde que a pessoa esteja aberta para receber o cuidado, porque muitos não estão. O maior, né? O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê. Nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Mas o que há de louco no mundo, eis o que Deus escolheu para confundir os sábios. O que há de fraco no mundo, eis o que Deus escolheu para confundir a força. O que no mundo é sem nome e o que se despreza, eis o que Deus escolheu. Que delícia conversar, foi muito gostoso. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para poder estar conversando e estendendo esse assunto. Tem muito assunto aí, tá bom? Agradeço aí a presença de todo mundo, de ter assistido o vídeo. Acho que o Luizinho quer encerrar com mais uma moda, né? Vamos tocar uma moda agora no violão. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real, controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza.
certeza, mano. Muito bom, gente. Grande abraço, obrigado. E passando a pandemia, a gente vai se abraçar muito. Será um prazer muito grande. Tá bom? Até a próxima, irmãos. Tchau. Até a próxima. Tchau, beijo. Tchau.